Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês e conversar, assim, um assunto que talvez seja um pouquinho mais pesado, né? Mas porque é um assunto muito recorrente nas mentorias, nos atendimentos que eu tenho feito. Que é a questão dessa ferida emocional aí da carência, né? Das mulheres que realmente sentem um vazio muito grande e não conseguem nem pensar na possibilidade de estarem sozinhas, de lidar com a solidão, né? E e isso aparece muito, pessoal, em padrões de repetição em relacionamentos, né? Então, aquela mulher que se sujeita a ficar com o parceiro só para não estar sozinha, aquela mulher que entra em desespero só de pensar que o parceiro pode abandonar ela, aquela mulher que se submete, né? Que tem medo de magoar, de ferir, porque isso pode fazer com que o parceiro vá embora. Então ela faz de tudo para agradar, mesmo que esse de tudo vá completamente contra o que ela quer e o que ela pensa. Então, essa ferida emocional aí da carência, né, ela é algo que muitas vezes se instala, lá na nossa infância, muitas vezes ainda quando bebê. Então, não é, na maioria das vezes, não é consciente para as mulheres quando que se deu essa ferida, quando que houve, né, ou quando que houveram, porque muitas vezes não é só uma situação, né, mas essas marcas tão profundas que muitas vezes repercutem hoje, né, nos relacionamentos enquanto adulta. E muitas vezes elas não estão conscientes porque não está no consciente ainda. E talvez nunca esteja, né? Mas se a gente pensar um pouco, pessoal, assim, sobre as suas, né? Cada um aí que está me escutando, pensar sobre a sua criação, pensar como foi isso, né? Às vezes algum tipo de abandono, que não é necessariamente um abandono, uau, né? Foi abandonada pelo pai e pela mãe, mas é um tipo de abandono, às vezes, afetivo, emocional. Certamente isso deixou marcas em você, deixou feridas abertas, né? Às vezes as pessoas, quando a gente fala sobre essa criança ferida, né? Sobre essa dor lá de dentro, assim, que é uma coisa muito íntima e muito profunda, às vezes as pessoas se enganam pensando que tem que ser uma situação horrível, do tipo, realmente o pai e a mãe abandonaram a criança, teve que ser adotada, ou enfim, ou aconteceu uma tragédia do tipo, né, alguma agressão física, ou realmente alguma coisa muito impactante na infância dessa criança para que ela traga isso para a vida adulta. E isso é um erro. Porque se a gente pensar em todo o processo de nascimento, já é algo quase que violento, assim, né? Se você convive com alguém que tenha bebê, ou se você já é mãe, sabe como é o desespero da criança, né? Por exemplo, no primeiro banho, nos primeiros banhos, porque é tudo muito diferente, né? Pensa como que você deve ter se sentido quando você lá, bebezinha, estava tomando o seu primeiro banho, o seu segundo banho na sua primeira semana de vida. Ou então talvez depois, quando seus pais começaram a querer acostumar você a dormir no seu quartinho, no seu bercinho, né? Ou então na primeira vez ou segunda vez, ou enfim, as primeiras vezes que você dormiu longe de casa. Vocês entendem que assim, a gente sobrevive a tudo isso, né? A gente sobrevive, a gente dá um jeito de dar conta das coisas, né? Mas isso não quer dizer que dando um jeito a gente não deixou, que isso não deixou feridas e não deixou marcas, né? Então, às vezes as pessoas dizem, Aline, mas eu me identifico como carente, mas a minha criação foi ótima, meus pais foram super atenciosos, me deram tudo que eu queria, enfim. Então, assim, só para desmistificar isso um pouco, pessoal, porque muitas vezes a gente pode, né, teoricamente os pais darem tudo que eles conseguem dar, mas às vezes ainda assim não é necessariamente o que a criança está precisando naquele momento, ou não é o suficiente, ou tanto quanto ela precisava. E agora nem é questão, né, gente, da gente voltar lá e querer julgar, porque, enfim, né, agora você já é adulta, né? É entender que precisa olhar para essas feridas com carinho, para essa sua ferida emocional. E esses dias eu estava falando com o Flávio, a gente estava conversando um pouco sobre isso, e assim, gostei muito da analogia que ele fez, porque é um pouco disso, né? Quando a gente tá, tem, sei lá, teve uma situação lá no braço, fraturou o braço quando era criança e ficou com o braço meio tortinho, ou o punho meio torto. E isso vai seguir pro resto da vida ali como, né, uma alteração física no seu corpo. Então é visual, as pessoas olham para aquilo e veem, nossa, a Aline tem um punho meio torto porque ela quebrou lá na infância, né? Caiu da árvore. Agora, as feridas emocionais, né, as nossas dores emocionais desse tipo, né, de feridas do tipo carência, abandono, enfim, rejeição daqui a pouco, elas são muito internas, então não é olhando para você, para mim, que a gente vê isso. Né? É a gente com muito carinho, né? Com muita ajuda, terapia, enfim, esforço para poder olhar para essas nossas questões internas. E elas sempre vão estar lá.
Isso eu costumo falar muito na mentoria, porque às vezes as mulheres dizem, Eline, mas eu tô sofrendo muito, tá sendo muito difícil terminar, ou o fim tá sendo muito difícil. Assim, eu entendo o sofrimento, né? Eu super entendo, porque eu também passei por isso, mas assim, o estranho seria se não tivesse doendo, né? Então, assim, essa ferida, ela vai estar ali. Ora ela tá mais sangrando, ora ela tá mais cicatrizadinha, às vezes ela dá uma rachadurinha e começa a sangrar de novo, e é assim porque ela faz parte de você. Então, olhar para essas nossas feridas emocionais, principalmente para a carência, para o abandono, faz com que a gente entenda muitas vezes essa necessidade quase que desesperadora de estar com alguém. Porque é quase como se o nosso corpo gritasse assim, não posso ficar sozinha de novo. Eu não aguento ficar sozinha de novo. Ai, faz sentido, até me arrepio. Faz sentido? Tipo, não me deixa sozinha, não me abandona, né? E esses padrões, gente, dessa dependência emocional, ela precisa ser olhada, gente, assim. E como eu disse, é terapia, é ajuda, pessoal, porque senão a gente leva isso para os nossos relacionamentos e é quase como já um fracasso de início, porque tu já tá depositando no outro todas as suas questões internas, todas as suas feridas não olhadas, maltratadas ou não cuidadas. E não é do outro isso, é seu. Então, brevemente, né, gente, porque é caso a caso, a gente precisa entender um pouco da sua história para poder tentar ajudar, né? Mas, assim, via de regra, uma das coisas essenciais para poder olhar para isso, assim, com carinho e minimamente ir, né, colocando meio que um curativozinho aí na sua ferida interna, tratando um pouco dessa sua criança interna, é pensar no seu autocuidado. Pensar em você, em fazer bem para você, em fazer coisas para você, né? É o autocuidado mesmo, assim, e nesse sentido aqui, o autocuidado, ele não é uma opção, pessoal. Quem tem essas feridas aí muito fortes, que se manifestam em padrões de repetição em relacionamentos, né? Ou então esse sentimento que eu acabei de falar, tipo, desesperador de estar sozinha ou de se ver sozinha, não é opção o autocuidado, ele é essencial. Então, veja aí o que você pode estar fazendo por você, para você. E entendendo o que são as suas questões, o que são questões do outro, o que são questões do relacionamento. Senão fica tudo uma confusão e a gente fica perdida nisso tudo. Certo, pessoal? Faz sentido o que eu falei? Avisei que seria um vídeo meio forte hoje, mas assim, achei importante trazer, tá, pessoal? Porque eu realmente vejo que isso empaca muito a vida da mulher. Prejudica muito o padrão de relacionamento, né? Dificilmente a gente consegue, sem olhar para isso, fazer com que essa mulher consiga construir um relacionamento saudável, porque essas feridas muitas vezes ainda estão sangrando, né? E de forma inconsciente, o que é ruim, porque aí se eu não sei, como que eu vou olhar e tratar e cuidar? Certo? Tá, pessoal, se precisarem de ajuda, os atendimentos agora estão sendo apenas individuais, tá bom? Então basta me contatar, me chamar aqui no direct ou no meu WhatsApp. Tá, pessoal? Fiquem bem. Beijos.